Querido aluno da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Eu espero que esteja tudo bem com você. Nós estamos chegando aqui para dar início a essa primeira lição deste quarto e último trimestre do ano de 2024. Eu espero que esse trimestre seja um trimestre abençoador para as nossas vidas. Então, você, professor, superintendente, se dedique, se consagre, estude bastante a lição e dê uma aula impulsionada pelo Espírito Santo, com o coração na palavra de Deus, ferva com aquilo que você estará ensinando. Seja um instrumento de Deus para abençoar vidas. Vamos aqui para a nossa lição. Os 10 mandamentos, a lei moral, ética espiritual de Deus para a humanidade. No nosso texto áureo, nós temos Deuteronômio 11:1, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Na verdade aplicada, nós temos Deus deu princípio ao seu povo para nortear a comunhão com ele e com o próximo. Os objetivos desta lição é explicar a importância dos 10 mandamentos. O segundo está repetido, então vamos repetir. Explicar a importância dos 10 mandamentos e citar as bênçãos produzidas pelos 10 mandamentos. Texto de referência, capítulo 20 de Êxodo, versos do 1 ao 6. Nós não leremos, como é de costume, por ser só uma sinopse, um resumo da lição para você ter um auxílio aí junto com aquilo que você já tem estudado. Se você entrou aí, não deixe de se inscrever, dá o seu like, se você não gostar, dá o seu dislike, comente, compartilhe com esse vídeo para que o seu amigo possa também assistir esta aula. Olha, a nossa introdução diz: vamos iniciar o estudo acerca dos 10 mandamentos, que seria, na verdade, as 10 palavras, enfatizando a relevância de conhecermos, compreendermos e vivermos segundo a vontade de Deus, com imprescindível ajuda do Espírito Santo, refletindo tal comprometimento em agradar ao Senhor em todas as áreas do nosso viver, com Deus e com o próximo, vertical e horizontal. Conhecendo os 10 mandamentos. É importante a gente chamar a atenção para o seguinte fato que ocorre no livro de Êxodo. No capítulo 19, a partir de que eles saem do Egito, com 45 dias eles chegam no Sinai. Chegando no Sinai, Moisés, então, sobe o monte para falar com Deus, que é o 19, o verso 3. Todavia, Moisés não desce com as tábuas. Isso é um estudo que nós não vamos passar agora por não termos tempo, mas você pode deixar o seu comentário aí, caso você queira que a gente faça uma aula falando sobre isso. Ele sobe no 19:3 e ele desce no 19:7. Ele volta a subir no 19:8, isso já é a segunda vez, e desce no 19:14, desce pela segunda vez. Sobe no 19:19, pela terceira vez, e desce no 19:25.
e traz os 10 mandamentos de modo oral, de modo verbal. Ainda Moisés não está com as pedras. Fique atento aí, porque esse ponto, ele é um ponto importante, e se você não lê com riquezas de detalhes, você perde essa riqueza que está aqui nas entrelinhas do texto, ok? Então Moisés desce com os 10 mandamentos, que é o assunto que nós vamos abordar a partir desse primeiro encontro, desse quarto trimestre. Iniciamos este enriquecedor estudo sobre o Decálogo, enfatizando inicialmente sua relevância como base para a fé e viver da nação. O povo de Deus, recém-saído da escravidão, devemos conhecer, pois, é a palavra de Deus que revela o caráter de Deus e como o seu povo deve se relacionar com ele e com o próximo. Então, a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa regra de fé, de prática. Isso é assunto corriqueiro em nosso meio. Na verdade, antes de o povo de Israel receber esse código de leis, tanto morais quanto espirituais, já existia um código de leis. Se você tiver, por exemplo, o Manual Bíblico de Halley, no meu, que é antigo, é página 50. O meu é esse aqui, é um livro de muito valor e de muita importância para você que é estudioso. Na página 50, fala a respeito do Código de Hammurabi, que acredita-se que Hammurabi, ele é o Anrafel de Gênesis, capítulo 14, que Abraão guerreou com ele por causa do seu sobrinho Ló. Esse Código de Hammurabi, ele precede os 10 mandamentos, ou o Decálogo. O Código de Hammurabi, reza aqui o Manual Bíblico de Halley, que ele data de 1792 a 1750 a.C. O Decálogo ocorre no ano de 1445 a.C. Então nós temos cerca aí de quase, ou de aproximadamente, 300 anos. Estuda esse assunto, porque de repente esse assunto pode ser lançado um questionamento, uma pergunta em sala de aula. Então é bom que você esteja ciente, porque eu já vi em sala de aula, numa EBD, um aluno perguntar a respeito do Código de Hammurabi e o professor nunca tinha ouvido nem falar em Hammurabi. Então fica atento que o professor deve ter pelo menos uma noção básica. Se você tiver o Halley, por exemplo, você pode inclusive levar para a sua sala de aula. Vamos lá, dito isto, vamos para o tópico 1, subtópico 1, os 10 mandamentos. A lei de Deus, os 10 mandamentos foram classificados em 2 grupos pelas autoridades religiosas de Israel: ético e teológico, horizontal e vertical. Eles tratam da relação do ser humano com Deus e com o próximo, e existem 8 mandamentos negativos e 2 mandamentos positivos, que são: a guarda do sábado, honra o teu pai e a tua mãe. Dos 10 mandamentos, que consta no capítulo 20 de Êxodo, se você pegar a sua Bíblia, você vai perceber que dos 10, 4 vão falar do relacionamento do homem com Deus. E 6 vão falar do relacionamento do homem com o homem. Depois você analisa e você pode separar. Os 4 primeiros tratam do relacionamento do homem com Deus. Os 6 últimos tratam do relacionamento do homem com o homem. Atenta para esse detalhe. Ou seja, e você pode fazer uma pergunta na sua sala de aula. Por que vocês acreditam que Deus fala 4 mandamentos do homem em relação a ele e 6 mandamentos do homem em relação ao seu semelhante? Por que você acha que Deus faz isso? Deixe o seu comentário aí, e também irei deixar a forma por que penso que Deus fez desse jeito.
Tá bom? Isso é um meio de você estar interagindo com a sua turma, você criando aí um debate em sala de aula, um ensino multilateral, onde todos os alunos podem estar ali conversando. 1:2 diz o prefácio dos 10 mandamentos. Ao descer sobre o Sinai com grande poder e glória, Deus revela sua divindade quando começa a falar sobre a libertação de seu povo. Nesse versículo, conhecido como prefácio dos 10 mandamentos, Deus defende sua autoridade como legislador, o que lhe confere o direito legal de dizer às pessoas aquilo que devem fazer. Deus se apresenta aqui como Senhor e ele usa seu nome especial de aliança. Jeová, ele se apresenta como um Deus particular. O verso 3, que é o primeiro mandamento, que está inserido no capítulo 20 de Êxodo, diz: não terás outros deuses diante de mim, ou não terás outros deuses na minha face, ou não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor. Isso está falando da unicidade de Deus, que Deus é único. Não pode haver nada que se coloque no mesmo patamar de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Nós vamos ver mais para frente que esses mandamentos foram se perdendo com o decorrer do tempo e hoje muitas das coisas que o decálogo, que no conceito de lei moral e civil ainda continua vigorando para nós, salvo no contexto religioso, muitas das coisas também foram deixadas de lado pelos próprios cristãos hoje. O cristão, de repente, ele não adora uma imagem, mas ele adora uma personalidade humana. Então nós vamos ver isso, mas isso aí é o assunto da outra aula. Não queime etapa, viu, professor? Mantenha-se na sua aula. Olha, a importância dos 10 mandamentos. Os judeus ortodoxos, os rabinos, em todo o Pentateuco, eles acharam 613 leis. Dentre elas, 248 leis são mandamentos afirmativos. Cumpra o preceito comigo. 365 leis são mandamentos negativos. Não cometa uma transgressão. Então, dessas 613 leis, divide-se em duas partes de afirmativo e de negativo. Em todo o Pentateuco, presta atenção, não é no Decálogo, em toda a Torá, tá bom? Isso, de repente, também pode ser um assunto, um questionamento da sua aula, pode estar no rodapé da Bíblia de um aluno, e o aluno, de repente, possa lhe fazer essa pergunta baseada no que ele está lendo no rodapé. Fica atento com essa lição. A importância dos 10 mandamentos, então ele tem a sua importância. Antes de escrever os 10 mandamentos em tábuas de pedra, Deus revelou a Moisés que o povo ouvisse sua voz, guardasse sua aliança, e ele se tornaria a sua propriedade particular. Um reino sacerdotal e o povo santo de Deus. O 2 diz assim: compreendendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos soam como grandes proibições para muitos, mas foram estabelecidos por Deus como um meio de produzir uma vida melhor. O tópico 2, o subtópico 1, diretrizes para viver como povo de Deus. A compreensão dos 10 mandamentos passa necessariamente pelo exposto nos textos de Êxodo 19, 4, 6 e 20. O 19, 4, 6 diz assim: tendes visto que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, vos guardareis da minha aliança, e então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O 6 diz: vós me sereis reino e sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O 20, o verso 1 diz: então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Na época, todo grande monarca, quando ele ia se apresentar para o povo, ele tinha o hábito de falar os seus feitos, os feitos que ele havia feito pelo povo, e que
deveria levar o povo a servi-lo de modo voluntário, como se fosse um amor por tudo aquilo que aquele monarca havia feito por eles. Percebe-se que Deus está falando para o povo e apresentando os seus feitos, o que ele havia feito por eles e que ele era o Senhor deles. Traz à memória o que Deus fez por você. E se foram coisas que nenhum homem poderia fazer, isso leva-nos a refletir que deveríamos dedicarmos mais as nossas vidas a Deus e nos consagrarmos mais. Uma pessoa que teve uma segunda oportunidade, quase veio a perecer e venceu e superou com a ajuda de Deus, é bem provável que essa pessoa se dedique muito mais a Deus do que antes dela ter a sua vida quase perdida. Ela vai saber valorizar mais, e é justamente isso que Deus está falando. Eu tirei vocês da casa da servidão. Ninguém faria isso. Me sirva por amor. Um não positivo para a vida. A forma negativa da expressão não farás ou similares é o que prevalece no decálogo. Por quê? Porque a formulação negativa chega a ser mais precisa e pontual do que a positiva. Algo é negativo, mas por oposição, todo o resto é permitido. Por exemplo, prescrição que diz, seja honesto, está bem. Mas se for especificado, não roube, não matar, o que está sendo aludido é proibido e estabelecido com exatidão. Então, fora das proibições específicas, há uma série de possibilidades que podem ser abordadas no âmbito da liberdade humana. Por exemplo, a tônica dos 10 mandamentos é o não, o termo de negação. Por 8 vezes, nós vamos encontrar não. Poderia ser, como o autor está falando aqui, por exemplo, não roubarás. Poderia ser, seja honesto. Mas será que faríamos a mesma leitura de que ser honesto é não ser desleal, é não ser infiel, é não furtar, defraudar? Então, o não parece que ele chega de uma forma mais positiva na nossa mente. É claro que uma pessoa inteligente vai entender que o ser honesto é você não se envolver com nada errado. É uma outra forma de falar, mas muitas das vezes o não acaba tendo uma tônica mais incisiva para as nossas vidas. Um marco histórico. O decálogo soa como uma advertência contra se tornar como os egípcios, um povo que não adora Jeová como Deus de liberdade e do povo que carrega o DNA da promessa de Abraão. O povo de Israel não deve perder a memória histórica, tanto da esperança de ser uma bênção para outros povos, quanto da realidade da libertação da escravidão. A ideia do decálogo é fazer com que o povo de Israel não esquecesse jamais de Deus. É claro que nós vamos ver no deserto o povo, talvez por uma companhia que eles levaram de povos que não eram judeus, mas que saíram com eles do Egito, foram influenciados a quererem voltar para o Egito. A ideia do decálogo é criar e estabelecer na mente deles a total dependência de Deus e jamais olharem para a direita nem para a esquerda e muito menos pensarem em retroceder. A ideia do decálogo é dar rumo norte, direção ao povo de Israel. Isso deveria ser um marco na vida deles. O 3 diz, vivendo os 10 mandamentos. Tudo que está escrito é para ser vivido e praticado.
Tudo o que temos a fazer como filhos de Deus é conhecer o que devemos praticar. Os mandamentos de Deus estão em conformidade com o seu caráter. Os mandamentos são parte dele mesmo e aplicá-los às nossas vidas será de um grande elevo para todos nós. As bênçãos condicionais dos 10 mandamentos. Através dos 10 mandamentos, o Senhor orienta Israel a viver como seu povo, conforme a sua vontade, e de como se relacionar com ele. O motivo que levasse a cumprir a lei haveria de ser o amor, a gratidão a Deus, por havê-los redimido e feito filhos seus. Lembra o que eu falei anteriormente? Então você pode até sublinhar esse ponto aí, que esse ponto é um ponto importante dentro daquele assunto que nós abordamos no início. Então, 3 coisas estavam condicionadas à obediência de Israel. Quais são elas? Propriedade peculiar de Deus ou meu tesouro especial, conforme a NVI. Tal expressão indica um relacionamento especial com Deus. Deus está formando um povo para si. Um povo na terra, um relacionamento especial com Deus, não se fecha em si mesmo, mas age como representante de Deus no mundo, em favor do mundo. E o terceiro, um povo santo, separado por Deus para viver de acordo com a vontade de Deus. Para que o povo fosse exemplo de um povo abençoado, santo e devoto a Deus, para que as outras nações pudessem tê-los como exemplo e quererem servir o Deus que eles estavam servindo. O 3.2, espelho dos 10 mandamentos. Christoph Eric, jornalista e escritor crítico, literário britânico e americano, considerado um dos mais influentes ateus da história, atacou severamente os 10 mandamentos, afirmando que Deus exigia o impossível ao proibir os pensamentos desejosos nos mandamentos. Disse que se Deus realmente desejasse que as pessoas estivessem livres de tais pensamentos, deveria ter tido mais cuidado e criado uma espécie diferente. Dizer que Deus cometeu erro ao exigir o impossível é mal interpretar o propósito dos 10 mandamentos. Eles foram dados para nos auxiliar e identificar o problema que está lá no profundo da nossa alma, que é o pecado. É como um espelho que mostra que nós precisamos nos cuidar. Glória a Jesus. Os 10 mandamentos são eternos. O respeito a Deus sempre requer respeito à sua lei. E desrespeitar sua lei é o mesmo que desrespeitar sua pessoa. Na cultura em que vivemos atualmente, é possível estar interessado em Deus e, ao mesmo tempo, não fazer o que ele diz. Os 10 mandamentos representam as leis morais de Deus, os quais nunca se movem ou mudam. Podemos ilustrar refletindo sobre como uma pessoa lida com a lei da gravidade. Se infringirmos essa lei, é como se nos lançássemos de um edifício alto. Podemos negar que a lei irá nos afetar, mas certamente sofreremos suas consequências. Os 10 mandamentos são leis eternas projetadas por Deus para que a sociedade não se destrua. Lembrando que a lei de Deus se divide em moral, civil e religiosa. Nós vamos ver isso aí no decorrer dessas aulas. Obrigado por ter ficado conosco até o final dessa aula, tá bom? É pela lei que vem o conhecimento do pecado. E ela que nos mostra que precisamos da obra da salvação de Jesus Cristo. A lei é boa, além de apontar para nós mesmos, mostrando onde falhamos, ao mesmo tempo nos ensina como vivermos para a glória de Deus. Que Deus ilumine cada vez mais a nossa mente, incendeie o nosso coração, para que possamos viver a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida
Um grande abraço, até a nossa próxima lição.